Saudações, galera, beleza? Bom, dando continuidade aos nossos conteúdos, vamos para o capítulo 6 do livro de vocês, Arte e Filosofia. Vamos lá. Quando a gente pensa a ideia de arte, o conceito de arte, é natural que a primeira coisa que nos vem à mente é expressão de sentimentos. Porque todo indivíduo que pinta um quadro, que compõe uma música, que vai esculpir uma peça, que vai participar de uma peça de teatro, que vai se apresentar, ele está expressando sentimentos, sejam os sentimentos próprios de quem realizou a obra, do pintor, do escultor, do compositor, seja o sentimento de um ator ao interpretar a obra de um outro sujeito, mas ainda assim é uma expressão de sentimento. No entanto, quando a gente olha para a antiguidade clássica, quando a gente olha para outros momentos da história da humanidade, é possível perceber que a arte nem sempre teve um valor, teve um lugar muito privilegiado. E aí, óbvio, vocês conhecem, por exemplo, Platão, acho que desde o 7º ano, quando vocês tiveram o primeiro contato com Platão, primeiro contato com as teorias platônicas. Bom, vocês sabem que Platão, ele, em sua teoria do conhecimento, em sua epistemologia, ele dividiu a realidade em duas, o mundo das ideias e o mundo da matéria. E ele disse que o mundo das ideias é superior ao mundo da matéria. Por quê? Porque o mundo das ideias ele é acessível através da razão, enquanto que o mundo da matéria é acessível através dos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, audição, visão. Então, para ele, o mundo das ideias é superior e o mundo da matéria seria uma cópia imperfeita do mundo das ideias. E aí agora pensa o seguinte: se o mundo da matéria, essa realidade da qual nós fazemos parte, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, imagine agora um artista no alto de uma montanha pintando aquela paisagem incrível. Ao terminar, estou pensando numa arte figurativa, ao terminar, vocês olharão para a paisagem, olharão para a obra e dirão: realmente ficou muito fiel, ficou muito próximo dessa realidade. Mas, como Platão vê o mundo da matéria, essa realidade nossa, como uma cópia do mundo das ideias, logo a arte seria uma cópia da cópia. Então ele considera artistas e escultores como copiadores, como falsificadores da realidade. Então ele desconsidera muito essas figuras. Paralelo a isso, ele diz que uma coisa que eu achei muito forte, acho que é o álcool. Ele considera que a poesia e a música, sim, colaboram muito para o desenvolvimento, para a influência, para a melhoria das nossas vidas. Mas a pintura e a escultura não. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, quando a gente pensa na ideia de arte natural, extremamente natural, que se pense na ideia de estética. E aí a estética, ela é o ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo da natureza do belo e dos fundamentos da arte. Só que nem sempre foi assim. Se você pegar o conceito antigo de estética, você vai perceber claramente que ela tem muito mais a ver com uma ideia de belo, mas não com uma reflexão sobre essa ideia de belo. Então, é só a partir do século XVIII, a partir de 1750, com o alemão Bogart, que vocês viram também na aula passada, que o conceito de estética vai ganhar um espaço dentro da reflexão filosófica, dentro do pensamento filosófico. Tá claro? Bom,
Quando a gente pensa em antiguidade clássica, é natural pensar nos 3 filósofos chamados de clássico, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, como vocês bem sabem, não deixou nada por escrito. Tudo que ele formulou de pensamento, ele propagou através de diálogos. E o que a gente acessou desses pensamentos foi através da obra de Platão. E Sócrates, como ele valorizava muito o diálogo e a reflexão no espaço público, ele disse se julgar incapaz de conceituar o belo. Ele simplesmente abriu mão do conceito de belo. Platão, que era seu aluno, no entanto, disse que não. Que o belo ele não poderia ser visto, constatado, apreciado no mundo das ideias. Para Platão, o belo é apenas aquele que existe no mundo das ideias. Ou seja, é a ideia eterna e imutável de belo, que seria o belo superior, o belo absoluto. Já para Aristóteles, que era aluno de Platão, mas defendia teorias completamente diferentes da do seu mestre, Platão defendia a supremacia da ideia, a supremacia do mundo das ideias. Aristóteles não. Aristóteles acreditava que o conhecimento estava aqui, nessa realidade, e que esse conhecimento poderia ser acessado através dos sentidos, assim como o belo. Para Aristóteles, o belo é parte da realidade, é parte desse mundo que nós captamos através dos 5 sentidos. Tranquilo até aqui? Bom, então a partir do século XVIII, com Alexander Bogarty, que a gente vai ter a estética como uma área da filosofia. Uma área que vai se debruçar para estudar a ideia de beleza, a ideia de feiura, a ideia de sensibilidade, a faculdade de sentir, o que é belo, o que é feio, por que é considerado belo, por que é considerado feio, todas as influências que esse conceito tem na sociedade. Tranquilo? Então, vamos adiante. Esse capítulo é bem curtinho. Mas o que é estética? Pensa aí, rapidinho, deixa eu só pegar aqui. O nariz está coçando um absurdo. O que é estética? Bom, em filosofia, estética, como eu já disse diversas outras vezes, são questões que estão relacionadas ao gosto pela arte, a reflexão sobre a arte. No entanto, quando a gente pensa fora do âmbito, fora do campo, fora da área de estudo da filosofia, pensa a estética no cotidiano, estética está associada à ideia de beleza. Quando você passa na frente de um salão de beleza e está lá escrito Centro de Estética, ou seja, um espaço onde você vai para ficar mais belo. Nem sempre funciona, né? Convenhamos. Aliás, eu não sei porque salão de beleza chama de salão de beleza. Toda vez que eu vou, eu sempre volto do mesmo jeito. E não é bonito. Vamos lá. No cotidiano, vocês podem perceber tranquilamente essa ideia de estética vinculada à ideia de beleza. Só que, quem determina o que é belo e o que é feio? Já pararam para se perguntar sobre isso? Quem diz o que é belo e o que é feio? Então, tudo isso é parte do conceito de estética dentro das relações humanas no cotidiano. Claro? Lembrando, se ficar alguma dúvida, anota no seu caderno que eu vou tirar na próxima live. Vai ser semana que vem. Bom, estética deriva do termo estesis e significa capacidade de sentir ou faculdade de sentir através dos sentidos. Logo, o que a estética provoca? O despertar da emoção, o estado de contemplação. Eu não sei qual o apreço que vocês têm pela arte. E aí, quando eu digo arte, eu digo todas as possibilidades de arte. Eu não sei como você ouve música, mas eu, em particular, sento em alguns momentos para ouvir a música, para ouvir a letra, para pensar na letra, para sentir a melodia. Quando eu me deparo com um quadro que eu gosto de gastar um tempo diante dele, de refletir sobre o que o pintor viu.
o que fez com que ele escolhesse cada uma daquelas pinceladas que compõem aquela pintura. Ao fazer isso, eu meio que viajo para a obra e quando volto, trago um pouco da obra para mim. Essa é uma das responsabilidades da arte, nos transformar, nos provocar emoções que outras coisas talvez não nos provocassem. E é bem provável que vocês devam estar se perguntando, mas Theo, tudo isso vale os milhões de dólares, os milhões de euros que são cobrados por uma obra de arte? Depende. Imagina o seguinte, imagina que você está com fome agora e que você já tem alguns dias sem comer nada. Se eu te ofereço um quadro que você não vai poder vender, você só vai poder apreciar, ou te dou um quadro, ou melhor, eu te dou um prato de comida, é óbvio que a sua necessidade imediata é pela comida. E é óbvio que você vai optar pela comida. No entanto, quando a gente sacia nossas necessidades básicas, é natural que a gente amplie essas necessidades para outros campos. É natural que, tendo o que comer, você deseje comer algo mais saboroso, algo mais impactante, algo que te provoque outras emoções através do paladar. Se você gosta de música e consome música no dia a dia, é natural que deseje experimentar outros ritmos melódicos, outros tipos de músicas. Se você assiste a filmes e é fanático por filmes, é natural que você queira experimentar outras abordagens de filmes, outros temas, outros gêneros de filmes. A arte é a mesma coisa. A arte, ela não cabe em si mesma. Quando eu me deparo com um quadro, eu vou ter uma experiência que é minha. Quando você se deparar com um quadro, talvez até o mesmo quadro que eu, a sua interpretação dele será completamente diferente da minha. E nem eu e nem você estaremos errados, porque ele representou para cada um de nós um diálogo com quem nós somos enquanto pessoas ao longo da nossa própria vida. As escolhas que fizemos, com as pessoas com quem convivemos, tudo isso nos formou e uma obra de arte vai dialogar exatamente com essa estrutura histórica. Tá claro? Por isso ele desperta emoções, por isso ele nos leva a um estado de contemplação. E aí para Hegel, que é um filósofo moderno, um filósofo contemporâneo assim, né? De 1700 e pouco, século XVIII. O belo artístico, aqui é um E, faltou um acento. O belo artístico é superior ao belo natural, porque por esse ser produto do espírito. Quando eu digo espírito aqui, é que faltou um acento, eu estava comendo os acentos na digitação, me perdoe. Quando ele diz espírito aqui, ele está falando de racionalidade, de razão, de capacidade de pensar humana. Então ele está dizendo que o belo artístico, que é fruto da razão humana, que é fruto do trabalho humano, é superior ao belo natural, que nasceu lá, que é espontâneo. Sendo superior à natureza, esse acento é craseado, à natureza. Comunica essa superioridade a tudo que produz, inclusive a arte. Por quê? Porque para Hegel, a capacidade humana de pensar é superior à natureza. É superior ao que é natural, ao que é espontâneo. E aí, um outro ponto que precisa ser refletido. A beleza, ela depende do tempo histórico e ela depende do lugar. Por quê? Porque o que nós consideramos belo hoje é completamente diferente do que era considerado belo na Antiguidade Clássica. O que nós consideramos belo hoje é completamente diferente do que era considerado belo na Idade Média. Lembre-se, por exemplo, que na Idade Média, eu vou pensar um corpo feminino, que era mais objeto de representação na arte. Um corpo feminino mais gordinho, mais volumoso e com a pele extremamente clara era um padrão na arte medieval. Mas por quê? Porque esse padrão de beleza representava os valores daquela sociedade. Ao representar um corpo mais gordinho, mais cheinho, representava-se a ideia de que aquele corpo
então eu precisava trabalhar para sobreviver. Era um corpo de alguém que pertencia à nobreza. E pertencendo à nobreza, não tinha necessidade de trabalhar para sobreviver. Por que um corpo claro? Porque a nobreza quase nunca se expunha ao sol. Estava quase sempre em espaços fechados. E quando se expunha ao sol era por pouco tempo, ou seja, não havia a alteração do tom da pele. A pele não chegava a ficar bronzeada. Então, ao retratar um corpo gordinho e claro, representava-se as características de alguém nobre, de alguém que representava o topo da hierarquia social. Por isso, aquele era o padrão de beleza naquele momento. Se nós olharmos para os últimos 10, ou melhor, para as últimas 50, 100 anos, esse padrão de beleza vai sendo alterado. A coisa de uns 20 anos atrás, o padrão de beleza era de corpos muito volumosos, quadris largos, cinturas finas. Hoje nós estamos vivendo um padrão de beleza que se aproxima de corpos fortes, trabalhados através de exercícios físicos, seja na academia, seja nos espaços abertos, mas corpos musculosos, com os músculos à vista. Se a gente pegar o padrão de beleza brasileiro, ele é completamente diferente do padrão de beleza americano, que é diferente do padrão de beleza, por exemplo, inglês. Compreende? Por isso é importante que quando a gente conceba a ideia de beleza, a gente lembre do conceito de tempo e de lugar, de tempo e de espaço. Por quê? Porque esse conceito de beleza vai sofrer a influência tanto do tempo quanto do espaço. E, óbvio, é preciso também pensar a beleza muito além da ideia dos sentidos. Por quê, Theo? Bom, eu capto uma obra de arte através dos sentidos. Pode ser tocando, pode ser vendo, pode ser ouvindo, pode ser cheirando, pode ser degustando. Eu considero culinária uma arte. Mas a arte, ela precisa nos puxar para uma profundidade maior. Ela precisa nos provocar reflexões. Senão, não faz sentido ter arte. Então, ela precisa ir além dos sentidos. Se eu vejo um quadro, por exemplo, tem alguns quadros no livro de vocês, tem um quadro muito interessante sobre uma família extremamente pobre, degradada, que representa ali o êxodo rural. Quando eu olho para aquele quadro, eu consigo sentir, através da imagem, a dor de quem precisa largar o seu lugar em busca de melhores condições de vida. Óbvio que eu não vou ser capaz de sentir a dor que aquela família sentiu, ou que as diversas famílias sentem ao ter que abandonar seus lugares de origem. Mas eu sou capaz, pelo menos, de refletir sobre. Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, e aí a fotografia me deu essa dinâmica também, porque por conta da fotografia eu acabo mergulhando também no mundo da história da arte, que é o conceito de sinestesia. E aí eu vou convidar vocês a pensar. Imagina o seguinte, o conceito de sinestesia é quando um artista ele consegue representar uma obra com tanta fidelidade para com a realidade que você é capaz de sentir a emoção que sentiria diante da realidade. Vou te dar 2 exemplos. Imagina o seu prato preferido. Imagine agora uma fotografia do seu prato preferido. Mas é uma fotografia tão perfeita, mas tão bem executada em luz e sombra, em captação de imagem, que você ao olhar para a fotografia é capaz de sentir água na boca, dada a perfeição da fotografia. Agora imagina uma outra fotografia. Essa eu tive a oportunidade de visualizar num curso que fiz sobre fotografia sinestésica, e o professor pegou uma fotografia de um cocô humano, isso mesmo que você está pensando, um cocô humano, a fezes, e na fezes havia um caroço de milho que não se decompôs, que não passou pelo processo de digestão, mas não sofreu as alterações. E velho, ele fez a foto muito de perto, mas muito de perto. E todos os alunos do curso, ao pegarem a foto, ela estava impressa, foi passando de mão em mão, todo mundo sentiu um nojo absurdo, como se estivesse diante da fezes humana. Todo mundo sentiu aquele asco, aquela sensação de...
Por quê? Porque o artista foi capaz de representar para além dos sentidos. Ele foi capaz de nos provocar uma emoção, mesmo que negativa, nojo, através de uma imagem. Esse é o poder da arte. Esse é o poder de nos fazer sentir, de nos tocar através da arte. Beleza? Eu sugiro que vocês deem uma lida atenta no capítulo, que se restar alguma dúvida, por favor, anotem no caderno. Teremos live na próxima semana. E respondam às atividades do capítulo. Beleza? No mais, eu fico por aqui. Lembrando que se tiverem dúvidas mais urgentes, podem me mandar tranquilamente no zap, que assim que eu visualizar, eu respondo. No mais, um forte abraço e tchau, tchau, galera.